Olá, o Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado anualmente em 10 de julho e a data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico, também da prevenção das doenças oculares. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro têm a visão prejudicada, mas apenas 60% dos casos poderiam ser evitados se tivessem um diagnóstico precoce. Na Assembleia Legislativa, a Lei 17.622 de 2023 ressalta a Semana de Conscientização e Prevenção sobre os males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por bebês e crianças. Muito bem, para falar desse assunto eu recebo aqui, através da nossa plataforma Zoom, a doutora Núbia Vanessa, oftalmologista do CBV, que é o Hospital dos Olhos. Doutora, bem-vinda aqui ao nosso programa, para que a gente explique melhor essa situação, a visão, os olhos, que é de uma importância vital para todos nós, todos os seres humanos, né? Enfim, eu queria que a senhora já diga. Eu não vou chamar de senhora, porque ficou mais... Pode chamar de você, Vanessa? Pode, claro. Doutora Núbia, pode? Pode. Maravilha, viu, doutora? E eu queria já de cara que que você comentasse exatamente o que eu acabei de falar aqui, na questão de prejudicar a visão de bebês e crianças. Não só de bebês e crianças, como também de todos, né? De adultos, enfim, pessoas idosas. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e eu acho que a semana de conscientização e a gente ter um dia no calendário para lembrar da saúde ocular é muito importante, pois todos nós devemos ter o hábito de ir ao oftalmologista, a consulta com um médico oftalmologista anualmente, pois a grande maioria das nossas doenças oftalmológicas, elas são silenciosas. Então, mesmo com bebês, crianças, adultos jovens ou idosos, muitos podem ter queixas oftalmológicas e não relatar. Então, isso é muito importante a gente procurar uma consulta para a gente poder fazer um acompanhamento precoce e o tratamento para as doenças que têm tratamento. Quanto a bebês e crianças, a gente está tendo um boom de miopia por conta do uso excessivo de equipamentos eletrônicos, que foi aumentado por conta da pandemia, onde você passou a ter crianças que não iam à escola, ficavam em casa com o uso do celular ou do tablet ou do computador para fazer todas as suas atividades. E com isso você tem uma acomodação maior, fazendo com que o olho, na verdade, não tenha um relaxamento apropriado para a visão para longe, fazendo com que essas crianças tenham um desenvolvimento de miopia. Isso é muito preocupante, pois a gente está tendo várias crianças com queixas oftalmológicas e que muitas vezes, às vezes, elas não relatam para o pai. Às vezes são crianças que às vezes podem fazer assim, ter coceira, ter uma visão borrada, ou mesmo ter uma diminuição da qualidade visual e que às vezes não é relatado aos pais. É engraçado, né? A gente fala de tecnologia, tem aí a inteligência artificial, todas essas coisas todas que aparecem para ajudar, para melhorar, né, doutora? A condição das pessoas trabalharem, né? Se falarem, enfim. Mas também, por um outro lado, eu quero que a senhora, que você, né, me responda se realmente a tecnologia também é prejudicial numa situação como essa. Por exemplo, a visão em que as pessoas passam grande parte do tempo na frente de uma tela. Tudo em excesso é prejudicial, né? Então, mesmo o uso de computadores, isso faz estar conversando agora aí com você, né, por uma entrevista, mas Online, à né? distância, À distância, online. exatamente. E aí, assim, as distâncias diminuíram, né? Se a gente for ver, as distâncias diminuíram entre as pessoas. E você levar a educação, você levar a comunicação, você levar informação. Então, isso fez com que a nossa população também ficasse mais informada. Mas também deixamos de ter a pausa necessária. Então, você fica horas fazendo no computador, horas hoje lendo telefone, lendo mensagens, lendo e-mails, que antes você tinha um horário para fazer isso. E aí você, quando vai descansar, você vai fazer o quê? Eu vou ver um filme no celular, eu vou ver um filme no tablet.
deixando, na verdade, o olho ressecado, o olho exausto. Então, é como se eu estivesse fazendo uma musculação 24 horas. Então, eu preciso de ter pausa para que esse olho possa também ter um momento de relaxamento. Por que que a gente não tinha, às vezes, também assim, essas queixas muito grandes quando no passado? Porque eu tenho certeza, Sérgio, que você também era uma criança que brincou de bola na rua, que você jogou Sim, pipa, que você estava brincando de pique-esconde, coisas que hoje a gente não tem por diversos motivos, até mesmo de saúde, de segurança pública e de tudo mais. Porém, a gente precisa fazer com que essas nossas crianças tenham tempo para isso. Também o nosso estudante, o nosso profissional que fica no computador ali em excesso. A gente deveria ter pausa, né? Durante cada hora, a gente ter parar pelo menos 10 minutos, olhar para o horizonte, acalmar os nossos olhos. Mas o que que a gente faz quando tem pausa para beber uma água? A gente já pega o celular para ver se tem alguma mensagem, para ver algum vídeo, alguma coisa, a gente não deixa. Então, nós mesmos estamos fazendo com que nossos olhos sejam estafados, esgotados. é, exatamente. A senhora falou, você falou agora, doutora, que eu passei por isso, mas na minha época, acho que até o computador nem estava ainda em vias de, imagina. Então a gente brincava, as brincadeiras era pique-esconde, carrinho de rolemã, a gente brincava, não tinha esse negócio de uma tela, não tinha tela para você ficar ali vidrado. Hoje você vê, eu tenho filhos, eu sei como é que é, passa ali 10, 11, 12 horas na frente de um computador. Né? A gente está falando da questão desse projeto, dessa lei, né? Que é, aliás, essa lei é de autoria de 2 deputados aqui da casa. Né? Era um projeto de lei que acabou virando a lei. Né? Eu queria que a senhora falasse também dessa importância, né? Da questão das pessoas terem a consciência, né? De conscientização, né? Da população em relação à importância do diagnóstico e da prevenção, principalmente nos dias de hoje, não é, doutora? O diagnóstico, a prevenção, vem também com uma coisa que é chamada educação. Nós também, como pais, como educadores, como profissionais, devemos estar falando isso também para as nossas crianças, os nossos filhos, que isso também, você tem que também impor. Mas o que adianta também se a gente também não faz, não leva o filho para passear, ou às vezes não tem tempo, não, porque o tablet virou agora a nova babá. Então a gente não pode fazer isso também. A gente tem que também ter a consciência de que, além a gente precisa ter outros meios de poder também ter essas crianças queimarem essa energia, porque isso faz parte da criança, né? Mas não é o tablet que vai fazer isso. Então, a gente precisa conscientizar através de educação, nas escolas, até mesmo nas redes, assim, na TV. Tudo isso a gente precisa estar salientando que é importante. Tanto os recém-nascidos quanto as crianças, os adultos jovens, os jovens, a gente precisa conscientizar de que isso não é salutar, isso não faz bem para a nossa saúde. A gente precisa ter um tempo de descanso. A gente não pode ficar 10 horas. Isso não é uma coisa boa. Ah, mas ele está assistindo um filme, ele está aprendendo língua, ele está. Não. A gente precisa parar para a gente também poder ter essa criança. A luz azul do computador, do tablet, faz com que as crianças fiquem mais agitadas. O sono não deve ser tão para causar um descanso, que a gente precisa desligar os computadores muito antes, 1 hora e meia antes de dormir, para a gente poder estar acalmando o cérebro, para a liberação de hormônio para a gente apagar as luzes, acalmar para poder dormir corretamente, para ter um crescimento também adequado, para a gente ter uma lubrificação ocular adequada. Né? A gente hoje tem crianças com síndrome do olho seco por conta de uso excessivo desses gadgets que são eletrônicos o tempo todo. Então, a gente precisa de ter essa pausa. Isso é importante a gente conscientizar os nossos educadores, mas principalmente os nossos pais. Exato. Os pais é que precisam ter essa consciência, né? Porque são crianças. A criança mexe, vai lá, liga o computador, tudo, você não vê. E muitas vezes, o problema todo, doutora, é você conseguir fazer com que a criança tenha essa disciplina. Né? Já começa daí. Não é fácil, a gente sabe disso. Né? A disciplina vem, tudo bem, minha avó sempre disse, são dos pequenos que se fazem os grandes, você vai colocando ali a criança, mas é difícil hoje com tanta coisa que você tem, né, em termos de tecnologia, não é isso?
A tecnologia também é boa, como eu disse há pouco, né? Ela é ótima, melhora a vida das pessoas, mas também prejudica por esse lado, né? Eu queria que a senhora falasse das principais medidas preventivas para manter, né, a boa saúde ocular. A primeira coisa que a gente deve fazer para a saúde ocular, qualquer sintoma que a gente tiver, a gente deve procurar um médico oftalmologista para poder saber o que que é. A gente não tem que se consultar com o vizinho, com alguma pessoa na farmácia. A gente precisa, na verdade, ter um diagnóstico correto e uma prevenção das doenças oftalmológicas. E como é que isso acontece? Isso acontece desde o nascimento, com o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho feito na sala de parto, com a equipe que é feito pelos pediatras, para a gente poder verificar se tem é, alguma normalidade nos olhos daquele recém-nascido. Eles vão ser encaminhados para um oftalmologista para uma detecção precoce de doenças oftalmológicas do recém-nascido, que pode ser por má formação ou pode ser adquirida uma infecção ali no parto. E aí, com isso, o tratamento adequado. E na primeira infância, a gente deve levar a criança ao oftalmologista. Ah, não tem necessidade? Tem sim. A consulta oftalmológica, ela começa no sexto mês, a partir do sexto mês de vida, para fazer o controle e o segmento. Então, anualmente, nós devemos estar procurando um oftalmologista para poder saber. Dependendo da faixa etária, a gente vai ter as doenças relacionadas àquela faixa etária. Nos escolares, a gente tem o quê? Os erros refracionais, que é muito importante a gente conseguir detectar precocemente para o uso dos óculos, né? Que a gente possa estar usando os óculos adequadamente. Pois quando eu estimulo meu cérebro a enxergar corretamente, eu vou ter uma boa visão. E isso, quanto mais precoce for, melhor. Quando a gente está na adolescência, você tem também a conferência dos graus que a gente está, né, que seriam as doenças, os erros refracionais, mas a gente tem as conjuntivites alérgicas, a gente pode ter algumas doenças relacionadas ao uso indiscriminado de algumas medicações que às vezes os adultos jovens podem usar sem a prescrição médica adequada. Ah, e na senilidade, vamos dizer assim, na maturidade, onde a gente vai começar a ter a vista cansada, que é a presbiopia. Nós podemos ter cataratas, que é aí com envelhecimento, que é uma doença, na verdade, que é uma doença fisiológica, faz parte do processo de envelhecimento da população. E as outras doenças oftalmológicas também. Então quer dizer que, inclusive, a miopia pode até levar à cegueira. Vamos lá, pode sim. Se eu não, vamos lá. Se eu tenho uma criança com grau alto de miopia em um olho e o outro olho eu não tenho nada, o cérebro vai enxergar com aquele olho que não tem nada de grau, porque o olho míope não foi corrigido. Então, até os 7 anos, se eu não tenho a estimulação adequada daquele olho que é míope, eu posso, com 18 anos, que é aí quando as pessoas têm a falsa impressão de que foi feita uma consulta oftalmológica, quando a gente vai tirar carta de motorista, a gente não faz exame oftalmológico. A gente faz o exame para a gente poder ter uma avaliação pelo médico de tráfego. E ali eu vou detectar, eu não estou enxergando legal com o olho direito, por exemplo. Sim. E aí eu vou procurar um médico oftalmologista, mesmo ele passando um óculos para corrigir aquela miopia, aquele olho não foi estimulado na infância. Então eu vou ter uma deficiência visual sim naquele olho, que pode ser tanto por hipermetropia alta, por uma miopia, ou mesmo por um astigmatismo, ou a associação deles, né? Pode causar, se eu tenho um olho que tem um grau e o outro que tenha menos ou que não tenha grau, aquele olho que tem o grau pode sim ter uma deficiência visual. E essa questão do grau, ele tem a tendência de estar aumentando conforme o tempo, por isso que você precisa estar... Como é que é? Eu digo assim, o aumento, só para o telespectador entender melhor até como é que é esse Vamos lá. processo, né? O olho, ele tem um crescimento, quando a gente nasce, a gente tem um tamanho ocular, mas que ele vai ter um crescimento que pode até os 21 anos. Então, por isso que a gente ainda, durante essa fase, você precisa estar sendo acompanhado, porque você pode, pelo crescimento,
o crescimento do corpo, né? O crescimento normal da gente pode também ter estimulação e você ter o crescimento ocular. Então, por isso que a gente espera, por exemplo, para quem vai fazer cirurgias refrativas, eu não quero usar óculos, eu quero tirar o grau, eu espero porque se você está ainda em crescimento, eu ainda tenho a tendência de que aquele olho pode não estar com o grau equilibrado. Então, a gente precisa estável, então a gente precisa esperar um tempo. Ou, por exemplo, quando você tem uma criança que está com 10 anos e ela teve estirão ali para poder crescer na adolescência, de 12 a 15 anos, você espera que você vai ter um aumento do grau por conta desse crescimento, porque o olho cresce junto com o corpo. Uhum. Então a criança se evita então fazer uma cirurgia ocular, qualquer coisa, pela idade, né? Ainda pequena, não é aconselhável, né? Porque tem criança que tem aí, muitas vezes, 3, 4 graus, né? Não, a gente não opera a criança. A gente Uhum. deve, na verdade, estabilizar esse grau para que a cirurgia seja feita no momento correto e com a avaliação de um médico especialista em cirurgia refrativa, onde ele vai avaliar também alguns exames para Ah. saber se aquele olho é propício a fazer qual técnica cirúrgica para uma cirurgia refrativa. Uma outra coisa, como que a alimentação, doutora, ela pode influenciar na saúde ocular? A alimentação, ela pode influenciar em todas as doenças, né? Em É. todas as doenças sistêmicas, comorbidades sistêmicas. A gente precisa de uma boa alimentação, porque com isso eu vou ter diminuição de radicais livres, eu posso ter vitaminas, sais minerais, eu posso ter alguns óligos elementos que são importantes para o desenvolvimento, principalmente se tratando da visão, nas células retinianas, melhorando a capacidade de imagem e de absorção de alguns é, raios, de alguns raios luminosos para a formação da qualidade visual efetiva. Além do que, quando você tem uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras, eu favoreço outras doenças oftalmológicas, outras doenças sistêmicas, que podem levar a doenças oftalmológicas, como diabetes, hipertensão. E com isso, eu vou piorar ou proporcionar uma doença oftalmológica que é causa de uma doença sistêmica por uma não alimentação correta, né? Uma alimentação que não seja ideal. Então, quando a gente fala de alimentação como um Uhum. todo, nós estamos melhorando doenças sistêmicas que podem ter manifestações oftalmológicas. Então, o excesso de carboidrato hoje, a gente sabe que é, na verdade, uma dieta que é inflamatória, pró-inflamatória. Então, com isso, eu posso estar levando a diabetes, ao excesso de radicais livres, ao depósito de algumas partículas, de alguns óligos, elementos ou mesmo substratos em células nervosas, fazendo esse embebimento, fazendo com que eu tenha uma diminuição dessa qualidade visual. Uhum. Outra coisa, doutora, a criança, né, que nasce com pais que usam óculos, né, a mãe, o pai, ou o que seja, ela tem uma tendência a usar, isso tem alguma a ver com hereditariedade, alguma coisa assim? Entendeu? A criança pode vir a ter problemas de visão, oculares, por causa disso? Sim, a gente sabe que os pais míopes, eles têm uma tendência genética de terem filhos míopes. Mas hoje, como a gente conversou anteriormente, a gente sabe que assim, por o advento do uso exacerbado dos gadgets eletrônicos, a gente, na verdade, pode ter uma É. estimulação, Ah, é. né, externa causando uma miopia, né, em problemas oftalmológicos. Mas a gente sabe que algumas doenças oftalmológicas, elas têm uma tendência genética. Então, você tem, além dos erros refracionais, como a miopia, né, o astigmatismo, ceratocone, que é uma doença também causada na córnea, a gente sabe disso, bem como o glaucoma, que é uma doença que é a primeira causa de cegueira irreversível, que também a gente tem a hereditariedade como um fator importante. Uhum. E a gente sabe que os pacientes, por exemplo,
Quem tem pais diabéticos, a gente sabe que a gente tem que investigar se ele não tem uma tendência a também ter diabetes. E com isso ele pode ter algumas doenças oftalmológicas relacionadas a um diabetes adquirido. A gente sabe que pessoas que têm pais hipertensos também têm tendência a ter hipertensão. É. Isso são tendências, né? Então a gente precisa, mas são pessoas, por exemplo, às vezes tem três irmãos, apenas um pode desenvolver porque os outros têm alimentação saudável, exercício físico, fazendo com que o fator externo, né, não se desenvolva, não deixe a genética desenvolver, ou seja, a epigenética, que são os fatores externos que façam com que, apesar de eu ter uma programação genética, eu não desenvolva, porque eu consegui, na verdade, ter um meio favorável à não propensão daquela doença. É, só disse uma palavra bem, né, tendência. Isso não quer dizer necessariamente que a criança vai ter algum problema de vista, de visão, né, ocular, por causa disso. Quer dizer, tendência não quer dizer Sim, que... Uhum. é tendência. A gente pode dizer tendência. Eu não posso afirmar que é aquela que vai ter, né? Então, por isso que a gente fala que é a tendência. O glaucoma, vamos lá. A senhora falou no glaucoma. Explicar também para o nosso telespectador para que as pessoas entendam melhor. O que é, né, no caso, o glaucoma e como ele pode ser prevenido, doutora? Vamos lá. O glaucoma é a primeira causa de cegueira hoje irreversível no mundo. E aí a gente vai fazer uma pausa agora para dizer o que é cegueira reversível e o que é cegueira irreversível. As cegueiras reversíveis, elas poderiam ter sido cuidadas, por exemplo, como a gente explicou, com óculos. Eu posso, na verdade, ter um grau alto, e aí eu posso passar o óculos, aquela pessoa, né, o paciente pode ter a sua visão adequada. As cegueiras irreversíveis, ela tem, na verdade, uma progressão silenciosa, fazendo com que eu tenha uma morte do nervo óptico, fazendo com que eu não tenha, aí o estímulo nervoso consiga chegar no cérebro, né, para poder identificar o estímulo da imagem. Então, por exemplo, catarata é uma cegueira reversível. Após eu fazer a catarata, a paciente retorna à visão, lembrando se ele tem uma retina e um nervo óptico normais, sem nenhum acometimento, porque eu posso ter um paciente com catarata e ter um glaucoma associado. Quando eu retiro a catarata, se aquele paciente tem um nervo óptico que tem um acometimento severo, ele não vai ter a visão que ele esperaria, que era a expectativa dele, tá? Então, o glaucoma é uma doença progressiva, silenciosa, que acomete os pacientes acima de 40 anos, mas ele tem uma maior importância e a maior estatística, incidência acima dos 60 anos, nos pacientes que têm história familiar, nos pacientes que têm da raça negra, pacientes que usam corticoide cronicamente por algumas doenças sistêmicas que necessitem, como as doenças autoimunes, e os pacientes que têm diabetes também um fator de risco. Aqueles pacientes que têm pressão alta ocular, eles têm a necessidade de controle dessa pressão ocular, pois a pressão ocular, hoje a gente sabe que é um dos principais fatores que fazem com que tenha essa morte lenta, progressiva do nervo óptico, silenciosa. O paciente não tem sintoma, e quando às vezes eles nos procura, ele já tem um acometimento do campo visual, porque o nervo vai morrendo aos pouquinhos, e com isso eu vou fechando o meu campo de visão, e aí quando eu percebo, já está muito tarde, né? E como prevenir? A prevenção é feita naqueles pacientes que têm história familiar, seja pais, avós, irmãos, devem, e filhos, porque às vezes os filhos vão aos médicos, veem, estão doentes, e aí os pais veem, olha, meu filho tem isso, eu queria saber, porque às vezes o pai não teve a oportunidade de ir ao médico, né? A gente sabe que a nossa população anteriormente não tinha acesso aos médicos como a gente tem hoje. Vão ser realizados exames complementares para estadiar esse glaucoma, se vai ser um glaucoma inicial, se vai ser um glaucoma moderado, um glaucoma severo, e baseado no estadiamento que vai ser feito o tratamento. O tratamento não tem cura, é para não deixar a doença progredir.
E aí os tratamentos são feitos com medicamentos, colírios, lasers, até mesmo cirurgia. E o controle, sempre que necessário, de acordo com o que vai ser orientado pelo médico oftalmologista. Então, consulta a cada 3 meses, 4, semestral, às vezes até mensal. Então, o controle e as consultas Uhum. oftalmológicas é que fazem a gente fazer a detecção dessa doença e também o controle e o acompanhamento correto dos pacientes. Lembrando que, como eu falei, que a doença tem uma incidência maior acima de 60 anos, a gente tem que pensar também que muitos dos nossos pacientes, que são idosos, eles não conseguem fazer o tratamento adequadamente. E a gente precisa da ajuda da família, que é o que a gente precisa da aderência. Muitas vezes, a gente só fala assim: ah, pai, precisa de usar o colírio, mas não sabe se ele sabe pingar sozinho, se ele está pingando corretamente, se o colírio acabou e tem que ter, porque o tratamento é contínuo, o tratamento não é só para 2, 3, 4 dias, né? Uhum. Então, isso a gente também tem que ter um envolvimento da família para que isso seja possível, um controle adequado. Eu queria agora, viu, doutora, desmistificar, olha só, para desmistificar uma coisa que me falaram, a senhora como, senhora não, você, né, doutora, oftalmologista, pode falar muito bem em relação a isso, que dizem que a pessoa, depois de uma certa, tem muito idoso, eu já conheci, que me falaram, eu nunca usei óculos, eu nunca tive, idoso que eu estou falando, 70, 80 anos, né? E eu ouvi de uma pessoa, que não vou citar nomes, claro, é um oftalmologista também, que ele disse na época para mim que, olha, Sérgio, a pessoa, depois de uma certa idade, não tem como. Ela vai ter que usar óculos de um jeito ou de outro. Isso é verdade? Depende, sim. Sim. Porém, aí eu vou te dizer, às vezes tem paciente que tem um grau de miopia, eu vou usar a miopia como exemplo aqui, ele tem um grau de miopia, ele acostumou a vida inteira a enxergar mal, ele ensinou o seu cérebro e ele fala que ele Uhum. está enxergando bem, Ah, tá? tá. Tá Quantas vendo? pessoas, aí ele fala que está enxergando bem. Quantas vezes e quantas pessoas você também conhece que às vezes vai tirar o exame, faz o exame de carta de motorista e Uhum. fala, nossa, eu fui lá e vi que estava precisando de usar óculos, mas eu não quero usar óculos. E aí a pessoa vai, faz a consulta oftalmológica, mas ele não quer usar óculos. Ah, não, porque o óculos é difícil, eu não me acostumo. Mas ele tem a necessidade, e ele às vezes sabe que para ele dirigir, seja à noite ou durante o dia, ele tem uma qualidade de visão melhor. Mas ele prefere não usar óculos. Aquele paciente vai chegar uma época da vida que ele vai começar a falar assim: olha, tá ruim, eu não estou conseguindo dirigir à noite direito, mas ele já precisava antes. Ele é que nunca, na verdade, fez Entendi. Uhum. o esforço. Eu brinco que, assim, usar óculos, tem gente que fala assim, não gostei, não estou bem, não senti dor de cabeça. Imagina só que você estava ensinando o seu cérebro a enxergar erroneamente. Ele não tinha qualidade visual. Quando você coloca o óculos, aí o cérebro vai ter que fazer um exercíciozinho para poder falar, opa, isso aqui era um verde, mas é um verde mais escuro. Isso aqui tem um detalhe. Isso aqui é uma planta que tem um caule, tem folha. Antes ele viu um borrão e uma coisa marrom. Então, esse exercício, né, vamos dizer assim, de costume, de acostumar com óculos, demora um pouquinho. É mais ou menos como se você comprasse um sapato. Às vezes você olha o sapato, você compra e fala assim, nossa, mas esse sapato está me fazendo um calo, daqui a pouco você usa tanto que fala, nossa, que sapato amaciou, né? Ficou bom, ficou ótimo. Por quê? Porque você acostumou. Então, o cérebro precisa acostumar a corrigir aquela Claro. imagem que ele estava há muito tempo erroneamente, achando que era perfeito. Por que que crianças não tiram os óculos? Você já fez essa pergunta? Os adultos reclamam mais, mas por que É. não? Por que as crianças? As crianças, porque quando elas colocam os óculos, elas enxergam um mundo bem diferente, com detalhe, que ela não quer tirar o óculos. Você está ali, imagina que você está com o cérebro, um HD virgem ali. Quando você coloca, você esse aqui que é a minha imagem perfeita. Ele quer aquilo. Agora, se você vai e um adulto que já tem 18, 19 anos, ou seja lá até mesmo 30, quando você vai colocar,
ele vai reclamar, mas ele vai ter que fazer um É. pouco o Ou, ou, serviço dele, entendeu? doutora, é porque a pessoa idosa provavelmente já fez uma cirurgia de cataratas e está dizendo que, não, eu enxergo muito bem, nunca precisei usar óculos. Ou isso, né? Sim, mas até para a pessoa chegar para fazer a cirurgia de catarata com 60 anos, durante 60 anos ela estava enxergando errado, né? E aí, quando ela É. colocou a catarata, ela está enxergando bem, mas assim, ela estava enxergando erroneamente. E ela falava que estava bem. Quantas vezes a gente, no meu consultório, eu chego, o paciente fala, assim, não, eu enxergo muito bem para longe. Aí você começa a fazer exame e fala assim, mas você tem 1 grau para longe, 1 grau, pode ser até 1,5. Aí ele olha, é mesmo, estou vendo mais nítido. Aí ele tira o óculos, assim, a gente tira o aparelho e fala assim, mas eu também estou enxergando. Eu também estou enxergando. Ele não estava enxergando bem, entendeu? Fazendo esforço. É verdade. Outra coisa, doutora, a questão do uso do óculos errado. Isso é muito importante a gente frisar isso aqui, porque muitas vezes a gente está aí na rua, muitas pessoas compram um óculos ali numa banca de jornal, aqueles óculos que não são, né, passado por um médico, por um especialista, por um oftalmologista, né, para ser analisada, a pessoa olhar os olhos e saber que, né, ele tem que usar tantos graus, tanto assim. Essa compra desses óculos, né, o que pode acarretar no uso de óculos indevido, errado, né, que a pessoa compra aí, que a gente chama de tigling, chama de... O que pode acarretar para a visão da pessoa? Ali você está corrigindo não o seu grau corretamente, de acordo com o que o seu olho precisa. Então você pode, além de estar fazendo com que você tenha um esforço visual inadequado, porque você pode botar 1 grau. Às vezes tem gente que, assim, esses óculos, eles são vendidos e você tem 1 grau puro ali, né? Mas eu posso ter 1 grau diferente no olho do outro. Então, tem um olho que eu vou ter alguma coisa e outro, né? Então, eu vou estar forçando um olho diferente do outro. Além das qualidades das lentes, que não são lentes apropriadas para o uso contínuo. Eu posso ter queimadura, eu posso ter alergias, eu posso ter outras coisas complexas, né, nas queixas oftalmológicas por conta de uma lente inadequada. A mesma coisa seriam tanto esses óculos para ler, ou para que as pessoas compram, eventualmente na rua, ou mesmo eventualmente, né, assim, que façam uso, como os óculos de sol, que muitas vezes não tem proteção ultravioleta, É, colocam em crianças, e às vezes você tem, na época do verão, várias pessoas com queimaduras, e aí não sabe o que está acontecendo, aquele pigmento que pode causar alergias, pode causar lesões graves, muitas das vezes, por conta de um uso de um óculos que não era adequado. Mas assim, tipo, para enxergar, a pessoa que não usa o óculos o tempo todo, seja no caso só para, sei lá, hipermetropia ou para perto, né, se tem a dificuldade. Se ela não usa o óculos o tempo inteiro, também é prejudicial ou é menos prejudicial do que a pessoa que usa o óculos É direto para miopia, por É exemplo? prejudicial, De qualquer Sérgio. jeito É prejudicial, tá? Eu não tenho ali o grau adequado para aquele adequado, né? paciente. A gente adequado. É verdade. O que é a degeneração macular, doutora? Tá. A degeneração macular relacionada à idade, como o nome mesmo diz, ela está relacionada à idade. Ela é mais incidente acima de 60 anos, principalmente pacientes de pele clara, né? Os pacientes que são brancos, eles têm uma tendência maior a ter, porém todos os outros podem ter. Ele está relacionado com a degeneração da mácula, que é a que dá a visão central na nossa retina, é o que dá a nossa visão central. Então, com isso, você vai tendo um borramento dessa visão central, fazendo com que o paciente, por exemplo, ele está olhando agora para a tela aí do nosso programa e ele não está enxergando, por exemplo, essa região aqui do meu rosto. Então, para ele me olhar, ele precisa, às vezes, fazer como se fosse um quebra-cabeça. Ele olha para um lado, olha para o outro, aí ele somou e conseguiu fazer a imagem de como é que ele botou o quebra-cabeça e montou a minha imagem, tá?
Então, às vezes é um paciente que para dirigir à noite fica difícil, porque ele não pode ficar dirigindo mexendo na cabeça, né? É. É um paciente que começa a ter algumas disfunções, às vezes até é, ambientais, por conta disso. Tem tratamento, dependendo do tipo de degeneração macular, a gente tem vários tratamentos, e que, de acordo com o estadiamento dessa doença, os médicos vão dizer qual o tratamento, e como grande maioria das doenças oftalmológicas, é um tratamento contínuo, porque como ela está relacionada à idade, à medida que também a gente vai envelhecendo mais, essa doença vai também tendo uma importância maior. Por que que hoje a gente se fala muito da degeneração macular relacionada à idade? Porque a nossa expectativa de vida aumentou. Se aumentou as doenças relacionadas às expectativas, às idades maiores, a gente tem a probabilidade e a incidência delas maiores na nossa população. Então, com isso, a gente tem as doenças. Antes a gente não ouvia falar tanto disso, porque a nossa população ela tinha uma expectativa de vida menor. Então, à medida que foi aumentando, a gente hoje está tendo mais essas doenças. Os sintomas da... A gente falou do glaucoma, né? Mas quais são os sintomas da catarata, doutor? A catarata, ela é um envelhecimento fisiológico do cristalino, como o mesmo nome fala, é a lente natural que a gente tem dentro do olho. Então, o cristalino, ele é cristal, ele é transparente. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai tendo uma opalescência, então ele vai ficando, na verdade, ele vai ficando opaco, tá? Então, as pessoas que têm catarata, elas vão vendo que ela fica com meio acinzentada. A queixa é que assim, nossa, tá inuviado o meu olho. Eu tô assim, tô enxergando, mas parece que tem uma nuvem dentro. Aí ele limpa o óculos, aí ele acha que tem alguma coisa, ele lava o olho, porque vai ficando enuviado. Principalmente para quem dirige, né? À noite, na visão noturna, ele relata que tem uma visão que está mais, que os faróis dos carros estão diferentes. Ele, às vezes, dependendo do nível de catarata, da consistência dessa catarata, ele fala que a proximidade, a profundidade entre os carros está diferente. Então, esses seriam os sintomas da catarata, que a gente está falando da catarata da senilidade, né? Das pessoas com maturidade. Então, isso é tendência fisiológica. Existe a catarata também, né, a catarata congênita. Essas cataratas congênitas são detectadas na primeira infância, nas consultas oftalmológicas, por isso é importante a consulta, o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho na sala de parto, e o pediatra encaminhar os oftalmologistas na primeira infância para a gente poder detectar. Porque essas aí a gente tem que operar o quanto antes para as crianças terem um desenvolvimento correto da visão. E os adultos que têm a catarata senil, eles vão ter essas queixas e às vezes eles relatam, olha, eu estava dirigindo e não está tão legal, não está tão bom. E É. aí a gente faz a cirurgia, que vai ser, na verdade, a retirada dessa lente, que é essa lente natural, e vai tirar a lente e vai colocar uma outra lente no lugar. Então todo mundo, eu tenho que tirar a lente, tem que colocar, tem, que a gente não vai deixar você sem lente, porque a lente, eu tenho que substituir essa lente por uma outra de material que não vai, na verdade, mais ficar opaco, tá? Outra coisa, doutora, como identificar os sinais de uma infecção ocular? Sinais de infecção ocular vêm associados com olho vermelho, com coceira, com dor. Dependendo da infecção, tem borramento visual, o paciente relata dor, borramento visual. E aí a gente pode ter as infecções que vão ser causadas por bactérias, pode ser infecções virais, né? São as conjuntivites virais, as conjuntivites bacterianas, mas a gente também pode ter infecção causada por doenças sistêmicas, que são, por exemplo, causadas por doenças autoimunes, por doenças infecciosas
sistêmicas que podem causar também infecção ocular. E o paciente relata também: eu estou com dor, eu estou com a visão está borrada, eu estou com o olho vermelho, ou mesmo ele pode só falar assim: olha, minha visão não está legal, não estou enxergando legal. E às vezes você vai ver uma infecção sistêmica que acometeu o olho. Porém, a grande maioria do que a nossa população mais assim é, fica em alerta são as conjuntivites, que geralmente na época do verão você está associado às conjuntivites bacterianas por conta Uhum. de, às vezes, o uso de piscinas, de águas que estão contaminadas, quando as pessoas vão para a praia, para os clubes, né? E na época, na verdade, agora, nessa época, você tem as conjuntivites virais relacionadas aos vírus que estão relacionados a essa época do ano, que seria os vírus relacionados às gripes, né? Aos resfriados comuns também. Sim. O que é a retinopatia, né, diabética? E como é que se pode, no caso, prevenir, enfim? As doenças sistêmicas que podem acometer a retina, você tem a diabetes como a segunda causa de cegueira irreversível no mundo, porque você tem um acometimento da retina por embebimento inflamatório da diabetes, causando, na verdade, acometimento de vasos retinianos, levando ao extravasamento de algumas de líquido ou mesmo de sangue, fazendo com que você tenha essa retinopatia diabética. O tratamento tem que ser realizado precocemente, através de laser terapia, para poder não deixar isso evoluir, mas muitos dos pacientes não conseguem, às vezes, entender a necessidade do controle da doença sistêmica e, às vezes, eles já chegam no médico oftalmologista bem avançados. E isso é uma coisa preocupante, porque muitos de nós, os pacientes, poderiam vir ao médico oftalmologista para poder fazer o tratamento adequado precocemente. E muitos dos diabéticos que a gente tem hoje, eles não fazem o tratamento adequado. E aí isso evolui rapidamente, levando a uma cegueira também irreversível. Antes de eu passar para uma próxima pergunta aqui, eu queria saber da senhora, a senhora, você, né, doutora Núbia, aquelas veiazinhas, que a senhora falou da vermelhidão no olho, né, mas aquelas veiazinhas que aparecem bem no canto do olho da pessoa às vezes, o que é? Muitas vezes aparece, é um tipo de derramezinho, é isso que se fala? Eu ouço falar muito isso. Depende. A gente tem os vasos que fazem a nossa irrigação, né, que leva os nutrientes para o nosso olho. E aí você pode ter uns vasos mais exacerbados, que estão mais dilatados por conta, por exemplo, de às vezes o uso crônico de computadores, tela de computador, que você não Ah, pisca adequadamente, com isso você vai deixando esse vaso mais dilatado, irritado. Você pode ter assim, o extravasamento de sangue, você ter sangue porque foi um vaso que se abriu ou por uma coceira, ou por um trauma, ou por uma hipertensão arterial, né? Ou mesmo tem algumas pessoas que podem ter um espessamento desses vasos que estão na nossa conjuntiva, que é uma parte que recobre o olho, fazendo com que esses vasos sejam mais exacerbados pela exposição solar. Então, a gente tem uma exposição solar de pessoas que não usam boné, que não usam óculos escuro, pode fazer com que isso seja uma irritação, levando a essa exacerbação desses vasos, deixando esses vasos mais calibrosos e, com isso, mais vermelhos. olha, antes está chegando já ao final do programa, eu tinha muitas perguntas ainda para te fazer, mas eu acho que a gente vai precisar fazer um outro programa depois. Vou marcar, a gente marca um outro programa para a gente continuar fazendo, porque eu tinha muitas perguntas aqui. Oi, fala. O que E você quer? eu terei o prazer de Oh, responder. Você pode marcar que eu maravilha! estarei aqui. Então, a última. Só para a gente. O que é o astigmatismo? Tá. O astigmatismo é uma deformidade na córnea. A córnea é a parte transparente que a gente tem aqui no olho. Então, uma deformidade na córnea, imagina que ela fosse, isso assim, enrugadinha, ela é enrugada.
Então, quando a imagem se forma, ela não forma, na verdade, nítida. Então, você não tem a nitidez da imagem. Quando você corrige o astigmatismo dessa imagem, você corrige essa rugosidade na córnea, então você faz essa imagem ser límpida, essa imagem ser pura, né? Então, você corrige esse embaçamento, tá? Perfeito. Olha, doutora Nubia, então vamos marcar uma próxima vez, um outro programa, para a gente continuar, porque eu tinha mais perguntas, muitas perguntas. Colírio, uso de colírio errado, um monte, um monte. Mas a gente vai marcar um outro programa aqui, com certeza, para a gente dar continuidade falando sobre a saúde ocular. Doutora Núbia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá bom? A senhora quer Eu que deixar alguma agradeço. mensagem para as pessoas? Aliás, é até bom, né? Para as pessoas começarem a ter mais consciência ainda, não só da questão da lei aqui de conscientização, né, mas para que as pessoas tenham, né, mais afinco em relação, né, à saúde ocular, que pode prejudicar mesmo, pode levar à cegueira, né, e a pessoa ficar sem poder fazer muitas coisas belas e ver muitas coisas bonitas na vida, né? A visão é o principal sentido de interação que a gente tem com o meio ambiente. 80% da nossa interação vem da visão. Então, nós devemos cuidar muito bem da nossa saúde ocular. Então, qualquer sintoma, e mesmo aqueles sem sintomas, a gente precisa fazer a consulta médica oftalmologista anual, desde a primeira infância. Não use colírios, não use nada que não seja prescrito por um médico oftalmologista, pois você pode estar piorando o diagnóstico e também piorando uma doença que pode ser diagnosticada precocemente e deve ser tratada também adequadamente. Então, nós devemos ter a nossa educação na saúde ocular, fazendo a nossa prevenção, e prevenção a gente se faz fazendo consultas anualmente. É isso aí, doutora. Falou tudo. Olha, a conscientização, né, doutora? A prevenção são os melhores remédios que a gente tem. Isso é fato. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até uma próxima vez. Muito obrigada. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Até o nosso próximo programa.